Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 26 de julho de 2023. Eu sou Odilon Araújo, esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de todo o país, sempre ligadinho com a gente. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos, então, a partir de agora, com nossos destaques do jornal de hoje. Um degrau acima, nota de crédito do Brasil na agência Fitch volta a subir e recoloca o país como menos vulnerável a riscos a curto prazo no cenário econômico internacional. Menos burocracia na fila da perícia do INSS. O governo federal volta a autorizar a liberação dos pedidos de auxílio-doença apenas a partir de atestados médicos. Tecnologia, transporte e menos impactos ao meio ambiente. Novos modelos de carros híbridos devem ser lançados até 2025 no Brasil. Um susto em Manhattan. Um grande guindaste despenca do alto de um arranha-céu em Nova York e deixa em pânico motoristas e pedestres que passavam perto do local. Pelo menos 6 pessoas ficaram feridas, de acordo com as primeiras informações das autoridades de Nova York. Na Itália, enchentes na região norte e incêndios florestais no sul do país deixam autoridades em alerta máximo. Pelo menos 5 mortes foram confirmadas em consequência dos extremos do clima nos últimos dias. O mês de julho de orações e homenagens a Padre Cícero, que leva milhões de fiéis em romaria a Juazeiro do Norte, no Ceará. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. A capital federal Brasília em alerta. A polícia foi chamada hoje pela manhã para investigar uma suspeita de bomba que teria sido deixada no Ministério do Desenvolvimento. O prédio foi evacuado e a área foi isolada. O alerta de bomba acionou os grupos especiais da Polícia Federal. Tudo após uma mala ter sido abandonada numa garagem do edifício do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços, na capital federal. É onde trabalha Geraldo Alckmin. Junto com a mala foram encontrados um bilhete escrito à mão e uma cópia da Constituição Federal. A Polícia Militar do Distrito Federal retirou todas as pessoas do prédio e isolou a área. A mala passou por uma análise, realizada pelo Esquadrão Antibomba da Polícia Militar e da Polícia Federal. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, que trabalha no prédio, não estava no local. Agora, uma boa notícia que diz respeito à economia brasileira no cenário internacional. É que a nota de crédito do Brasil na agência Fitch de classificação de risco voltou a subir, o que recoloca o país como menos vulnerável a riscos de curto prazo do ponto de vista econômico. Isso agora de acordo com a avaliação internacional. Um degrau acima e agora de volta à categoria BB. Com o Brasil deixando claras características de mais estabilidade. Na mais recente avaliação da agência Fitch, a partir de importantes reformas realizadas internamente, o país apresentou progresso diante de uma série de desafios econômicos e fiscais desde 2018, quando havia sido rebaixado para o patamar chamado de BB-. No relatório, entre as ações realizadas no Brasil, são citadas pontualmente a reforma da Previdência, a autonomia do Banco Central, aprovadas no governo Bolsonaro. Ainda o arcabouço fiscal e a reforma tributária, aprovados agora nesses primeiros meses do governo Lula. A agência destaca a atual postura do governo, que, segundo afirma o relatório, garantiu governabilidade suficiente para implantar a própria agenda política e econômica. O mesmo relatório também traz ponderações. Indica claramente que tem expectativas de que desvios sejam controlados pelo que define como pragmatismo e pelos freios e contrapesos institucionais. Isso após afirmar e criticar o afastamento do governo Lula de uma política econômica e liberal de governos anteriores. A projeção neste momento da agência Fitch projeta um aumento do PIB, como também o aumento da dívida brasileira. Tudo, a partir de agora, num ritmo mais lento. Por isso, os números são muito positivos. A revisão de crescimento para o país passou de 0,7% para 2,3% neste ano de 2023.
E destaca também que, apesar da disparada na taxa de juros, o Brasil conseguiu uma recuperação saudável e vê o mercado de trabalho em crescimento no país. Também no relatório divulgado hoje, a agência Fitch destaca este patamar em que o país se posiciona, que é sustentado por grande e diversificada economia, pela alta renda per capita, por um expressivo mercado interno, pela flexibilidade para financiamento soberano, pela alta parcela da dívida em moeda local, pela capacidade de absorção de choques, por reservas internacionais robustas, por uma posição soberana líquida de credores externos. Pontos frágeis também são indicados entre as características da economia brasileira: a alta dívida do governo, rigidez fiscal, há um fraco potencial de crescimento econômico e pontuações baixas de governança. Mudanças em algumas regras do INSS. No tratamento contra várias doenças, agora há uma expectativa de menos burocracia para quem fica na fila da perícia. O governo voltou a autorizar a entrada do pedido do auxílio-doença apenas a partir do atestado médico. O INSS voltou a conceder auxílio-doença sem que seja necessária a realização de perícia médica. A medida integra o programa que tenta acabar com a fila de benefícios previdenciários. A concessão do benefício será feita depois da análise de documentos. Conforme o edital, esse documento pode ser o atestado médico. A fila do INSS tem hoje 1.790.000 pessoas à espera de concessão de benefício. De acordo com a portaria, os segurados podem pedir o auxílio-doença enviando o atestado médico pelo aplicativo ou site Meu INSS. Também é possível fazer o pedido pela central telefônica, o 135. Neste caso, será necessário enviar o atestado médico por e-mail ou entregando numa agência da Previdência Social. O auxílio sem perícia chegou a ser dado durante a pandemia de coronavírus em 2020 e 2021 e depois entre os meses de julho e dezembro. O benefício será concedido por um período de até 180 dias, intercalados ou não. Agora vamos falar de tecnologia, transporte e menos impactos ao meio ambiente. Tem novidade em breve chegando ao mercado nacional. São os novos modelos de carros híbridos, com motor de combustão convencional e também um motor elétrico que mantém o de combustão funcionando. Esses veículos devem ser lançados no Brasil até 2025 pela Renault. Só na filial de São José dos Pinhais, no Paraná, a Renault investiu 2 bilhões de reais. Para o presidente da montadora no país, Ricardo Gondo, o futuro é elétrico e a transição dele bem longa. Por isso, a fábrica da Renault no Paraná passou por uma modernização e aumentou a produção diária para 75 veículos por hora. No mercado global, o Brasil é o terceiro país com maior quantidade de carros produzidos por hora. A produção de modelos híbridos vai impactar na preservação do meio ambiente. Só basta saber qual o valor desses modelos híbridos e quanto isso vai poder ser realidade para a maioria da população. E no trânsito, com mais tecnologia ou não, durante este período, para muitos ainda de férias em julho, viajar com as crianças é uma das alternativas para que os pais escapem um pouco da rotina. Por isso, os cuidados devem ser redobrados para transportar os pequenos da maneira mais segura. A Cristine não abre mão da cadeirinha de segurança na hora do deslocamento com o carro na companhia do filho. Para ela, a proteção e a segurança vêm em primeiro lugar. É muito importante que ele tenha consciência também de que entrando no carro, ele precisa sentar na cadeirinha, colocar o cinto, que dessa forma, se qualquer coisa acontecer, ele está bem seguro ali. E com o passar do tempo e o filho crescendo, para não ficar gastando tanto com a troca do equipamento de segurança, ela preferiu comprar um modelo de cadeirinha que vai se adaptando com as fases do filho. Ela vai desmontando com o tempo, conforme ele vai crescendo, mas antes era bebê conforto, agora é essa cadeirinha e ela vai acompanhar ele até que ele possa deixar de usá-la. E foi só em 2008 que o uso da cadeirinha, do bebê conforto e do assento elevado se tornou obrigatório para o transporte de crianças em veículos. Mas ainda tem pais e responsáveis que têm dúvidas sobre a legislação e o uso correto do equipamento de segurança. O uso da cadeirinha é importante por quê? Porque além de você poder levar uma multa de até 7 pontos na carteira, um custo de quase R$300, envolve a segurança do seu bebê, da sua criança, no transporte pelo veículo. De acordo com estudos, em casos de acidentes, a cadeirinha fornece suporte e restrição adequados.
Ela minimiza o impacto de colisões, protegendo a cabeça, pescoço e coluna vertebral da criança. De acordo com os dados levantados através do Ministério da Saúde, em 2007, último ano sem a obrigatoriedade da cadeirinha, morreram 2.194 crianças em decorrências de acidentes de trânsito. Em 2020, último dado disponível, foram 980 mortes. Isso quer dizer que, em média, 1.214 crianças tiveram sua vida poupada. Se contarmos que a lei já está em vigor há mais de 10 anos, já foram mais de 14 mil vidas salvas. Além da redução ano após ano, quando ela se tornou obrigatório, a redução já foi de 30%. Então a gente vê uma grande diferença de crianças que não sofreram mais com acidentes, com traumas ou com machucados mesmo que ficaram pelo corpo, porque os pais se atentam, se tornam mais responsáveis e a criança tem mais segurança durante o transporte. Mas é importante ficar atento. As instruções do fabricante devem ser seguidas detalhadamente para garantir a segurança máxima. Isso inclui a fixação adequada da cadeirinha ao veículo e o ajuste correto das tiras e apoios ao corpo da criança. E atenção, existem modelos diferentes para idade, peso e até altura. Bem instaladas, com atenção, o cinto bem passado, conferido bem na hora, tranquilo também. Fazendo com atenção, sempre conferir antes de sair, antes de colocar a cadeirinha novamente, funciona bem também. No ano de 2021, o projeto da nova Lei de Trânsito trouxe algumas mudanças importantes referentes à Lei da Cadeirinha. Se você aí de casa ainda está na dúvida de como a lei ficou, aí vai tudo o que você precisa para entender da nova regulação. O bebê conforto é destinado ao transporte de crianças de até 1 ano de idade e até 13 quilos. O equipamento deve ser instalado de costas para o sentido do deslocamento do veículo. Já a cadeirinha deve ser utilizado em crianças de 1 a 4 anos de idade e que tenham entre 9 e 18 quilos. O assento de elevação é indicado para transporte de crianças a partir de 4 anos até atingirem 1,45 m de altura. O peso deve estar entre 15 e 36 quilos. Já as crianças com mais de 1,45 m podem usar apenas o cinto de segurança. Mas atenção, hein? A faixa abdominal deve passar no quadril e a faixa diagonal não deve tocar o rosto e nem o pescoço da criança. Utilizar o equipamento de segurança corretamente, de acordo com as regulamentações e recomendações de segurança, pode fazer uma diferença significativa em caso de acidentes de trânsito. O Benjamin, de 5 anos, sabe muito bem a importância da cadeirinha. Eu sento, coloco o meu cinto e... Que é importante para a segurança, né? É importante para a segurança. Menino esperto e deixou recado para todos nós. No próximo bloco, as imagens impressionantes da queda do braço gigantesco de um guindaste em Nova York. Nós vamos para um breve intervalo. Antes, você vê aí imagens de Maceió. Julho é um mês de conscientização e combate às hepatites virais, infecções que atingem o fígado e podem evoluir de forma silenciosa para doenças mais graves. Em Maceió, todas as unidades de saúde fazem a testagem da doença durante o ano todo. Mas, nesta quarta-feira, uma tenda foi montada no centro da cidade para realizar os testes. E ainda, o governo de Alagoas informou que vai antecipar o pagamento dos salários do mês para os servidores públicos. O depósito para os aproximadamente 85 mil funcionários será feito já na próxima sexta-feira. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Você de casa sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos agora para Nova York, neste comecinho de bloco, porque hoje um guindaste despencou do topo de um prédio. Olha, são imagens impressionantes do braço do guindaste que caiu. Eram 7h30 da manhã em Nova York quando o guindaste despencou do alto de um edifício e bateu na fachada do prédio em frente. Depois, bateu no próprio edifício onde estava instalado. Veja de novo.
Imagens do acidente viralizaram nas redes sociais e mostram que houve um incêndio no local antes da queda do guindaste. Há pelo menos 6 pessoas feridas, 2 são bombeiros. O prefeito da cidade, Eric Adams, falou que, por sorte, o incidente não foi mais grave, porque no horário, muitas pessoas passam pelo local. Impressionantes as imagens, graças a Deus era muito cedo, né? Não eram tantas pessoas nas ruas em Manhattan, porque ao observar a estrutura, vocês estão vendo de novo, né? A estrutura gigantesca deve pesar toneladas e despenca sobre a calçada. A gente na hora teme, né? Pelas pessoas que poderiam estar ali embaixo sem tempo de escapar. E como vocês observam mais uma vez nas imagens, quem estava no trânsito também ficou em pânico, né? Ao perceber essa estrutura despencando do arranha-céu. Agora notícias sobre a Europa, das variações do clima do continente. A Itália, sob fogo e chuva, teve 5 mortes registradas recentemente. Pelo menos 5 pessoas morreram na Itália devido aos fenômenos naturais que atingem o país, com violentas tempestades no norte e fortes incêndios florestais na Sicília. O sul do país vivencia uma forte onda de calor que fez os termômetros alcançarem 47,6 graus Celsius em Catânia, o que intensificou as chamas em florestas. Os corpos carbonizados de 2 idosos foram encontrados dentro de uma casa destruída pelo fogo e uma mulher de 88 anos morreu perto de Palermo. Durante a noite, bombeiros lutavam contra diversos focos de incêndio. Um deles forçou o fechamento do aeroporto de Palermo durante várias horas. O transporte ferroviário também registrou problemas por causa das chamas. O presidente da região siciliana anunciou que pretende pedir para o governo decretar estado de emergência na ilha mediterrânea. Em Milão, chuvas intensas, granizo e fortes ventos provocaram inundações e derrubaram muitas árvores que danificaram a rede elétrica. E tem outra decisão importante, outro jogaço hoje pela Copa do Brasil em Porto Alegre. Hoje, às 9h30 da noite, na Arena, o Grêmio recebe o Flamengo pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. O município de Curitiba, o Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, numa parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, assinaram hoje um protocolo de intenções para reduzir a emissão de poluentes na cidade. Os detalhes com o nosso repórter, o Lucas Marconsoni. Curitiba será pioneira em um ousado compromisso para prevenir o aquecimento global. É a única cidade que tem um Plan Clima, um plano que estuda o clima, transformando a cidade em um centro ecológico. Nós temos um plano de clima para 2030 e até 2050. Somos a primeira cidade a ter feito um Plan Clima. E a ideia é usar o INPE para nos ajudar a monitorar as chuvas, os ventos, fazer de Curitiba um centro de apoio à ecologia, como eu prometi para o grupo C40 contra o aquecimento global. A nossa ideia é que Curitiba seja uma experiência piloto e que a partir daí a gente possa fazer escala nacional. A assinatura do protocolo de intenções prevê o trabalho em conjunto entre a Prefeitura de Curitiba e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e vai contar com atividades de adaptação para as mudanças climáticas. E se pergunta, o que é que o INPE tem a ver, o satélite, né, com as enchentes? Tem tudo a ver. Não é possível você ter um imagiamento, né, do que acontece aqui na Terra, que não seja com um reforço de alta tecnologia e, ao mesmo tempo, o INPE está na base, né, do dia a dia das necessidades dos brasileiros e brasileiras. O projeto prevê envolvimento das escolas nas mudanças climáticas. Ao todo, serão instaladas mais de 400 estações de pluviometria, equipamento que mede o quanto choveu em um determinado espaço de tempo. Nós temos um imenso programa de macrodrenagem. Mas mais do que isso, nós queremos cuidar do plantio de árvores, de diminuir o aquecimento global e agora com a ajuda do INPE nós vamos cuidar da terra desde o céu. Nós vamos controlar o que pode acontecer de ruim. Curitiba vem se destacando com iniciativas de sustentabilidade, táxis e ônibus elétricos, o desafio de plantar 100 mil árvores, além do programa Mais Energia. Nesse mês de julho, aproximadamente 2 milhões de peregrinos foram em orações a Juazeiro do Norte, no Ceará.
A romaria que acontece todo ano por lá para homenagear o padrinho Padre Cícero. Em 20 de julho completou 89 anos da morte deste santo, quase um herói, padroeiro de todos os nordestinos. A romaria marca os 89 anos de falecimento do Padre Cícero Romão Batista e abre o ciclo 2023-2024. Foram 5 dias de programação religiosa na Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores e na Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde estão os restos mortais do Padim do Sertão. É um tempo de evangelização, é um tempo de rezar com os romeiros, que vem de diversas partes. É um tempo de fazer memória da imagem deste grande sacerdote, que foi o Padre Cícero, para lembrar o caminho da salvação que é Jesus Cristo. O Padre Cícero faleceu no dia 20 de julho de 1934. Por isso, as celebrações se repetem todo mês nesta data. Apesar de ter nascido em Crato, a história dele com Juazeiro do Norte começou quando ainda era apenas o povoado de Tabuleiro Grande. Responsável pela fundação do município, ele também foi o primeiro prefeito. Não dá para falar em Juazeiro do Norte sem lembrar ou agradecer àquele que tudo começou aqui, o Padre Cícero Romão Batista. Hoje nós celebramos 89 anos da sua morte, 89 anos da sua passagem. E essa grande multidão que se concentra nessa celebração das 6 horas da manhã, isso se repete a cada dia 20 do mês, mas esse mês é especial. Por quê? Porque é o dia que nós acreditamos e celebramos a fé na ressurreição. A fé e a religiosidade nordestina se encontram em Juazeiro do Norte, que recebe cerca de 2,5 milhões de visitantes todos os anos. Vindos de diversos estados do Brasil, muitas vezes a pé ou em pau de arara, os devotos repetem o ritual, seja para pagar uma promessa ou prestar homenagem àquele que é considerado santo por muitos. Todos os anos, enquanto vida estiver, estarei dentro do Juazeiro. A minha vontade é ainda de morar no Juazeiro. Tem várias graças alcançadas através do meu padrinho Cícero, Mãe das Dores. Nós vem todo ano com aquela fé, aquela confiança que nós pedimos e alcança a graça dada por Deus e meu padrinho. Iniciada no dia 15 de julho, a romaria teve momentos devocionais, 48 missas, encontro de experiências, quermesse e a oração pela beatificação e canonização do Padre Cícero. Foi também nesta semana que o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei que torna o transporte pau de arara em manifestação da cultura nacional. Romaria emocionante, né, que ocorre nessa época, muda a vida do município de Juazeiro do Norte, muitas homenagens, orações, né, a Padre Cícero, aí, padroeiro de tantos, principalmente aqueles que vivem no Nordeste. Pauta Aberta desta quarta-feira está terminando. A você de casa, muito obrigado pela sua companhia. Temos novo encontro marcado para amanhã. Até lá. Tchau, tchau.